بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه الهادي إلى إحسانه، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. Ama bem, prezados irmãos e prezadas irmãs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoje, na verdade, eu venho aqui responder a um áudio que está a circular em Urdu, que diz que na Arábia Saudita, este ano, no dia da visualização da Lua, a Lua não foi vista. Ele evoca aqueles irmãos ingleses, que já falei sobre eles, e voltarei, inshallah, depois desse seriado, a retratar e explicar de novo aquela história, não é, que eu contei, aquela história sobre os ingleses. Inshallah vamos falar com mais pormenores. No entanto, ele refere a esse incidente dos ingleses e depois que eles não viram a Lua e que ninguém viu a Lua, e no entanto a Arábia Saudita decretou o início do mês de Dhul Hijjah com base em duas testemunhas. Essas testemunhas são aquelas que sempre dizem que viram a Lua, as mesmas testemunhas, e foi nessa base que eles decretaram a visualização da Lua e o início do mês de Dhul Hijjah. E diz que essas pessoas são as pessoas que sempre fazem isso. Então, esta foi uma afirmação dele, não é? E conhecendo este irmão, porque eu já tinha preparado uma resposta a um vídeo que ele fez no início. Seria aquilo no fim do Ramadã, provavelmente, sim, foi no fim do Ramadã. Ele havia feito um vídeo falando sobre a lua da Arábia Saudita. Então ele previa que a Arábia Saudita teria eclipse solar, e naquele eclipse não seria possível ver-se a lua, não é? Porque a Arábia Saudita teria eclipse, e quando há eclipse solar, só depois de 22 horas de tempo depois do eclipse é que seria possível ver-se a lua. A verdade é que isso era uma mentira. O eclipse acontecia na Austrália e não teria qualquer efeito na Arábia Saudita. Tanto foi assim que vários canais que comunicaram sobre o eclipse, porque sabia-se que coincidia no mesmo dia da busca de visualização da Lua para a Arábia Saudita, todos quase referenciavam este aspecto, que não teria impacto na visualização da Lua na Arábia Saudita. E o mesmo tanto foi assim que o canal também de Dubai, dos Emirados Árabes Unidos, também mencionou o mesmo aspecto, que haveria eclipse naquele dia, mas o eclipse era na Austrália e não teria efeito nenhum na Arábia Saudita. E este senhor que fez esse áudio hoje, naquela altura fez um vídeo dizendo que haveria eclipse solar, e é por isso que a Arábia Saudita mentiu, porque depois do eclipse solar, só depois de 2 horas de tempo seria possível ver a Lua. Então, conhecendo este que mente uma vez, mentirá da próxima. Então este é o suspeito de estar a mentir desta vez. Se alguém pensa que não é verdade, vai ver o vídeo que ele postou. Ele fala em Urdu e fala sobre o eclipse que nunca existiu. Tem datas e podemos procurar no calendário dos eclipses que já aconteceram ao longo deste ano. Todos os eclipses estão bem marcados, de que dias, a hora e onde. Na Arábia Saudita não houve eclipse. Ele alegou e disse ali que há eclipse, e nessa base os árabes estão a mentir. E agora, e de novo vem e diz que a Lua aquelas pessoas não viram. Não sei como é que alguém consegue alegar que a outra pessoa não viu. Não só. Eu quero então conversar convosco aqui sobre essas alegações de que a Arábia Saudita não viu a Lua e estipulou o início do mês de Ramadã. Entendam que a visualização da Lua para o início do mês islâmico, ele é shart, ele é um requisito essencial, ele é uma condição, e condição significa algo sem o qual, está a perceber, aquele ato não seria válido. Como é que se chama? Os fuqaha, os suliyuna, quando definem aqueles que são, elencam aquelas que são, é preciso perceber que há normas, são 2 tipos de normas de Sharia. Há normas declarativas, aquelas normas que dizem um dever ser, e há, aliás, normas prescritivas,
São normas que dizem o dever ser, que dizem o que a pessoa deve fazer, exigem um comportamento. Mas, no entanto, há outras são normas meramente declarativas, que só dizem que coisa X é Y. O A é B. Declaram que o A é B, mas não exigem que a pessoa tenha um certo comportamento. Está claro? Então, temos aquilo que são normas meramente declarativas e temos normas prescritivas, que prescrevem ações. Está? Então, umas são chamados taklifia, não é? Ahkam taklifia, outra é ahkam wada'iyya. Está claro? Wada'iyya são declarativas, enquanto taklifia são normas prescritivas. Destas normas declarativas, existe illa, então há sabab, existe shart, e eu vou falar de shart, há muitos outros. A shart, não é? No fiqh, na jurisprudência islâmica, considerado como uma condição, um requisito essencial. Está a perceber? A shart. Então, o shart é aquele que quer dizer, é aquele que yalzamu min adamihi al-adam. Quer dizer, huwa ma yalzamu min adamihi al-adamu. Tá? E, no entanto, wala yalzamu min wujudihi al-wujud. Está a perceber? Este é um hukm, é a norma declarativa da classe considerada como shart, condição, é aquela ma yalzamu min adamihi, cuja não existência implica a não existência da norma. Mas a sua existência não implica necessariamente a existência da norma. Entendam bem. Shart é aquela condição, ou é aquele elemento, é aquele requisito cuja a não existência não implica, é aquele requisito cuja sua inexistência, está a perceber? Implica o quê? Inexistência da norma. Quer dizer, é aquilo que se você não tem, então a norma não vem. Mas não significa que se você o tiver, a norma será necessariamente obrigatória. Isso é chato. Tá? Vamos lá, por exemplo. Para o salat. Tahara. A purificação. A purificação é o quê? Ela é um requisito necessário, sem o qual o salat não vale. Está? Yalzamu ma yalzamu min adamihi al-adamu. Quer dizer, a inexistência da purificação implica necessariamente a inexistência de um salat válido. Quer dizer, o salat não valeu. Porque ele é um requisito essencial, é um requisito. Está claro isso? Então, mas o inverso não se aplica, quer dizer, wala yalzamu min wujudihi al-wujud. E depois, o inverso não se aplica, quer dizer, e não é necessário pela sua presença, a presença da norma. Por outra, basta eu estar tahir, puro, não significa que haja também salat. O salat não depende da pureza. Aliás, a pureza não exige necessariamente o salat. Mas o salat exige que haja antes dele o quê? A pureza. Está claro? Isso chama-se o quê? Requisito essencial. Condição. Ma yalzamu min adamihi al-adamu wa la yalzamu min wujudihi al-wujudu. Esta é a regra em relação a um shart, que é uma norma declarativa, chamada por condição, ou requisito essencial. Está claro? É aquele cuja inexistência implica necessariamente a inexistência da norma. Entenderam esta regra? Eu dei o exemplo de quê? Vamos lá dar outro exemplo. O nascimento do sol. Está claro? Ou o declínio do sol, para o zawal. Ele é o quê? Yalzamu min adamihi al-adam. A inexistência deste requisito torna inexistente do salat de zuhur. Então ele é condição para o salat de zuhur. Ficou claro? Agora vamos na questão do Hajj. Na questão do Hajj, o Hajj tem que acontecer no dia 9.
Portanto, a visualização da lua para a existência do Hajj, ele é um requisito. O que significa? يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ. Quando alguém falha na condição, então falha também no quê? Na ação, na norma. Então, se você falha, fixa um dia errado para o Hajj não vale. Agora eu pergunto, se o Hajj não vale, se a visualização da lua ele é um requisito para fixar-se o Hajj, e o Hajj sem, vamos lá dizer, numa data errada não vale. E eu pergunto, e já perguntei isso nas redes sociais por escrito, hoje pergunto em forma de vídeo. Por que é que os álimes permitem, enquanto há tempo, das pessoas irem fazer o Hajj num dia errado? Por que é que mesmo aquele álim não disse, e é isso que ele devia dizer, que este ano não deve haver Hajj porque como posso dizer, a data é errada. Entendam que aqui o erro é um erro material, é um erro de data. Falhou data, não se corrige. Não se corrige um salato de zuhr feito antes da entrada, antes do zawal, da inclinação do sol. Está claro? Não existe. É preciso perceber isso. Antes da entrada da hora do salat não existe salat. Não há como corrigir um salat sem tahara. Não há mais o que se pode fazer com esse salat se não tem tahara. Tahara é um requisito. Um jejum, se falhou a data, não há como corrigir. É simplesmente inválido. Por que é que eles nunca dizem para essas pessoas que fizeram Hajj? Por exemplo, este senhor devia dizer, todos que foram fazer Hajj este ano deverão fazer Hajj no próximo ano ou noutra vez. Esse seu Hajj não vale. É isso que ele devia dizer. Se é que está sendo coerente, se ele está sendo sério. Foi essa linguagem que eu disse. Falta de seriedade nas alegações. Está a faltar muita seriedade. Portanto, essas pessoas são irresponsáveis. Afirmam assuntos tão graves que eles não têm capacidade de levar até as últimas consequências. Quer dizer, ele de manhã fala uma coisa, à noite fala outra. Você vai ouvir ela a validar o Hajj, mas no entanto invalidou a data. Não é possível. Você não pode conciliar essas duas coisas. Se você invalidou a data, você tem que dizer a todos aqueles que são seus seguidores, ou a todos que estão lá, da forma que você fez áudio, a publicar, que as pessoas que foram que a Arábia Saudita falhou na data, por que não usa esse mesmo áudio para dizer que as pessoas que foram fazer lá devem repetir o seu Hajj? Falta de seriedade. É falta de seriedade. Por quê? يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ. O shart, a condição, é aquele que na sua inexistência a norma também não existe. Entendeu? Portanto, esse senhor ali, se ele é sério no que está a dizer, então ele tinha que dizer também que este ano o Hajj não vale das pessoas. Está claro? Então, essas pessoas alegam, vamos lá dizer, parece uma criança. A criança alega uma coisa, mas também pede a coisa oposta àquela que ela alegou. Está claro? Por exemplo, é como você comer um doce e ainda querer ter o doce na mão, depois de ter chupado. Você tem que escolher uma coisa, ou guarda ou chupa. Não é possível ter as duas coisas. Não é possível você dizer, alegar que a lua está errada, mas dizer que as pessoas que fizeram a Hajj está certo. Não há como conciliar essas duas coisas. Porque يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ. A não existência, a sua não existência implica a não existência da norma. Ele é um requisito. A não existência da visualização da lua, falhou-se no dia, implica necessariamente a não existência do Hajj. Falhou na data. Percebeu? Então, este é mais uma vez para demonstrar que essas pessoas não são sérias, estão movidas por um ódio, uma agenda. E nós estamos aqui a desfazer essa agenda. É essa a nossa missão, desfazer essa agenda. E posso dizer que este áudio que está a girar deste senhor, ele já fez novamente no fim do Ramadã, a mesma pessoa, eu tinha respondido, preparei a resposta para esse vídeo, onde ele dizia que na Arábia Saudita houve eclipse, e não houve eclipse na Arábia Saudita. E disse que eles estão a mentir,
Por isso que estão a seguir o calendário, porque seguiram o quê? Eles têm o objetivo de cumprir com o calendário. E diz que os juízes de lá não estão preocupados com o Hajj nem com o Salat. Aliás, nem com o jejum. Só estão preocupados em cumprir com aqueles 30 anos do calendário. Essa é a ligação que ele fez e eu estou aqui para rebater e dizer não. E recomendar e aconselhar a nós cá em Moçambique. Vamos dar basta a isso. Chega. Meus irmãos, chega dos Hajj em Moçambique. A nossa história será outra daqui para frente. Estará no passado a história dos Hajj. Vamos todos sair juntos, celebrar o Eid juntos. Inna hadihi ummatukum ummatan wahida. Esta vossa nação, ela é uma só nação. Não permita que pessoas com intenções outras influenciam até na divisão da vossa família. Fiquem juntos, vamos fazer todos juntos o Eid. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.